padre gaúcho Landel de Moura entrou para a história como pioneiro do rádio no Brasil. Mas as experiências realizadas por ele há mais de 100 anos despertam o interesse de estudiosos do espiritismo. Num rádio de ondas curtas, entre as estações, um técnico em eletrônica diz ter captado a manifestação do espírito do padre Landel de Moura. Atento, estação Landel de Moura. Eu disse assim, Landel de Moura está no estúdio, e daí a voz vem ao pé da letra e diz assim, Sacramento, João Pedroso, sim, tô aí. A técnica usada por ele é conhecida como fenômeno de voz eletrônica. Conforme alguns acreditam, espíritos usam instrumentos para manifestar a própria voz, que pode ser gravada, por exemplo, junto com os ruídos do rádio. Para João Pedroso, o espírito do padre continua preocupado em ajudar. Ele diz ter recebido uma mensagem em agosto do ano passado, com uma sugestão para evitar as longas buscas por aviões desaparecidos. Landel de Moura teria proposto o uso de uma caixa preta virtual, que transmita as informações da aeronave imediatamente, por telefonia via satélite. Essa caixa preta virtual, ao mesmo tempo, né, que vai gravando no avião internamente, ela é gravada também externamente via satélite. A ideia bem que poderia ser de Roberto Landel de Moura, um padre que viveu entre os séculos 19 e 20 e que atuou em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Foi como pioneiro do rádio no Brasil que ele entrou para a história. Com os equipamentos que inventou, Landel de Moura conseguiu transmitir a voz à distância. Talvez daí tenha surgido a suposição de que ele acreditava em fenômenos paranormais. Como ele mexia com eletricidade, com o magnetismo, ele está um passo de tudo isso aí. Né? Isso está ligado com eletricidade, magnetismo, radioatividade. Ivan mantém no museu particular uma das maiores coleções de documentos sobre Landel de Moura. Em uma das histórias, o padre teria tentado monitorar um exorcismo usando os equipamentos que inventou, quando estava em Mogi das Cruzes. E isso transgrediu, vamos dizer assim, as normas da igreja. E claro que chegou ao conhecimento dos seus superiores. Ele foi chamado a atenção, inclusive foi proibido de praticar o exorcismo. Em seus diários, Landel escrevia sobre a aura humana, psicologia e sonhos premonitórios. Transferido para Porto Alegre e como pároco da Igreja do Rosário, ele logo recomeçou as experiências. Por volta de 1916, o padre abriu aqui, ao lado da igreja, o que chamou de Gabinete de Antropologia Experimental. Os jornais da época publicaram que nele, Landel de Moura iria provar os fenômenos do hipnotismo e do espiritismo agindo sobre o sistema nervoso central. Landel atendia pessoas com sintomas de doenças psicológicas que naquela época se acreditava serem manifestações espíritas. Há relatos de que ele fez até demonstrações de levitação dentro da igreja e sem fazer segredo disso. Dizem que tem relato, inclusive, na própria missa ele fazia isso. Então era em público. O padre chegou até a estabelecer uma recompensa, um conto de réis para quem provasse que os espíritos eram capazes de produzir fenômenos. A ideia não agradou muito o vigário-geral da época e, novamente, Landel de Moura foi chamado para dar explicações. Logo em seguida que ele recebeu esse puxão de orelha do Dom Mariano da Rocha, logo em seguida eu acho que ele teve que terminar com o laboratório, pelo menos não tem nada que tivesse continuado esse serviço ao lado da Igreja do Rosário. Era, na verdade, uma afronta, né? Imagina naquela época, né? Será que Landel de Moura realmente acreditava na comunicação com o além? A resposta pode estar guardada no Instituto Histórico e Geográfico em Porto Alegre, em dezenas de manuscritos deixados por ele. Eu já vi escritos dele em papel antigamente se embrulhava pão, né, em papéis e rabiscando, e a lápis, a caneta, né, o tinteiro que tinha que ser, ou o lápis azul, lápis colorido, vermelho, azul, que era comum na época também. Então o que ele tinha à mão ele escrevia. Mas decifrar essas ideias não é tarefa fácil. O padre escrevia misturando latim, português e inglês. Vanessa usa a paleografia, técnica de leitura de manuscritos antigos, para tentar compreender.
e já encontrou escritos em que o padre atribui o espiritismo à intervenção do mal. Diz aqui, depois da vinda de Jesus Cristo, o diabo, né, a revelação diabólica, as más intenções ficaram mais patentes. E o espiritismo, portanto, ele dá como exemplo de uma delas. Teria a curiosidade científica levado o padre a querer explicar a paranormalidade? Será que ele pretendia comprovar fenômenos ou desmascarar o que considerava charlatanismo? Transcrever os documentos deixados por Landel de Moura pode trazer essas e muitas outras revelações. Mas falta interesse de quem poderia ter dinheiro para financiar esse projeto. Por enquanto, grande parte do pensamento do homem que é considerado um gênio da sua época permanece inexplorado, desconhecido como a verdade sobre a nossa vida espiritual. Pois é, os experimentos de Landel de Moura sempre foram premissas para muitos trabalhos. Aqui no estado, a escritora e pesquisadora Vânia Abate compilou diversos escritos do padre que estudam a bioeletrografia, uma técnica que consiste em captar a energia das pessoas. Para nos explicar melhor esse trabalho, estamos trazendo aqui, claro, a Vânia Abate, a pesquisadora. Bem-vinda, boa noite, Vânia. Boa noite. Tudo bem? Tudo Até bem. quero mostrar, esse aqui foi o primeiro livro que a Vânia escreveu, né, sobre o padre Landel de Moura, foi em 2004. 2004, Isso. né? E logo depois, então, aí sim, veio este livro aqui em 2012, que é sobre bioeletrografia, que eu queria que tu explicasse exatamente pra gente o que é. Bom, a bioeletrografia, na verdade, ela é uma técnica que consiste em fotografar a energia que envolve os nossos corpos. Só que essa fotografia, ela é feita das digitais das mãos. Por quê? A mesma energia que envolve o nosso corpo físico, né, o nosso contorno, é a mesma energia que nós emanamos das nossas digitais. Então, a bioeletrografia... Essa aqui é uma foto, eu estou mostrando aqui, né? Exatamente de um dedo, é isso? Exato, de um dedo. Então, nós fotografamos, por exemplo, as 10 digitais, nós temos uma análise do corpo físico da pessoa, né? Do emocional, do mental e do espiritual. E antes se chamava foto Kirlian, isso, né? Exatamente. E agora, Landel Kirlian, é isso? Na verdade, o padre Landel já pesquisava e estudava esta técnica, vamos dizer assim, de fotografar a energia entre 1906 e 1907. Então, se nós entrarmos na história do casal Kirlian, eles descobriram essa técnica em 1939. Então, a diferença entre o casal Kirlian e padre Landel de Moura é de 3 décadas. Então, eu consegui, através da ajuda do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, compilar os escritos do padre Landel, que está no livro Confissões de um Padre Cientista, aonde ele fala sobre essa energia e como se fotografa essa energia. Eu já ia te dizer, o pessoal lá de casa deve estar perguntando, mas como assim foto, né, das digitais? É um aparelho especial, explica pra gente isso. Sim, é uma máquina, é um padrão brasileiro, né, é uma luva, tem um dispositivo dentro desta luva, que nós pressionamos a digital em cima do negativo, do filme. Então, ela é uma foto analógica, que após registrada a energia na pressão da película fotográfica, é levada até um laboratório que faz uma revelação especial. E é dentro dessa revelação que nós vamos ter as fotografias. Então, cada digital corresponde a uma parte do nosso corpo físico. Por exemplo, os polegares, ela representa toda a nossa cabeça, certo? Mas também representa o nosso chakra da coroa, o frontal e o laríngeo. Os dedos indicadores, eles pegam basicamente coluna vertebral e uma parte do intestino, mas pega basicamente sistema nervoso central e periférico. E é justamente nos indicadores que nós percebemos ao analisar se uma pessoa tem depressão psicológica ou não. Ou tendência a. Ou a predisposição a ter.
Os dedos médios, eles abrangem, assim, uma boa parte dos nossos órgãos. Por exemplo, toda a nossa parte circulatória, o sistema renal, o sistema digestivo e uma boa parte do nosso cérebro. Né? Os anulares, ele pega basicamente o sistema endócrino, esse sistema geniturinário. E os dedos mínimos, ele pega basicamente coração, sistema reprodutor e uma boa parte do intestino. Agora, essa leitura daí que tu fazes da aura, né, da pessoa, traz também todo um lado emocional, né? Sim, não exatamente. Só o físico. Então nós não somos só matéria, certo? Nós não somos só esse corpo físico. Nós temos o que nos envolve, esse corpo mais etéreo, esse corpo mais energético, que eu gosto muito de chamar de biocampo. A física quântica chama essa energia que envolve o nosso corpo físico de biocampo. Se este biocampo, esta energia que nos envolve, estiver fraca, se ela estiver deficiente, nós temos muita probabilidade a termos problemas de doenças. Não só físicas, mas, por exemplo, depressão, problemas assim relacionados à absorção de energias de outras pessoas que não sejam boas. Nós ficamos muito mais suscetíveis e vulneráveis até a acidentes. Então, a bioeletrografia, ela consiste numa análise do teu todo, do teu corpo físico, mental, emocional e espiritual. Para escrever esses livros aqui, principalmente esse que a gente está falando agora, demorou muito tempo essa pesquisa, Vânia? Sim, foi uma pesquisa muito longa, foi cansativa, eu tive momentos assim de desistir, porque toda pessoa que começa a escrever sobre a espiritualidade, sobre a energia, sobre as emoções, ela entra num estado muito profundo. E muitas vezes ela também é assediada espiritualmente para ver se ela consegue ter aquela força suficiente de poder levar isso adiante. Então, todos nós estamos sendo testados a todo momento. Então, essa foi uma prova muito grande. Eu digo que o primeiro livro, Confissões de um Padre Cientista, foi aquele que mais testou a minha paciência. Né? Eu diria assim, foi o meu filho, assim, que ele nasceu de forceps. E o outro livro, que é o Bioeletrografia, que nasceu em 2012, esse sim também, eu tive muitas dificuldades. Mas tu sentiste, assim, em alguns momentos, que tu está dizendo, esse assédio espiritual? Muito, muito, principalmente à noite. Por que à noite? Porque eu só conseguia escrever na madrugada. As minhas ideias fluíam mais na madrugada, eu ficava mais esperta na madrugada, e durante o dia não, eu tinha que descansar. E a gente viu na reportagem ali que eles levantam a possibilidade do padre ter se comunicado, né, com as pessoas após a morte e tal. Tu acha que isso é possível? Eu acho que é possível, sim. O Padre Landel, ele era um visionário. Pela compilação que eu fiz dos escritos dele, muitas vezes eu chorei. Eu me emocionei, porque eu ficava imaginando como pode ser uma pessoa tão especial nascer numa época tão difícil e ainda o padre católico. E fazer tudo isso. E fazer tudo isso. Tudo isso que está aí, que nós nem sabemos direito como utilizar ainda. Então eu acredito sim, porque na época, entre 1906 e 1907, que ele praticava o exorcismo, né? Porque foi através do exorcismo que ele conseguiu chegar na existência dessa energia que envolve os seres humanos. Como essa energia ela pode ser manipulada ou não? Como essa energia pode interferir na tua vida familiar, com os teus filhos, na escola, no aprendizado de uma criança. Foi assim que ele aprendeu. E foi assim que ele aprendeu. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vânia, porque o nosso tempo está encerrando. Tem algum site, as pessoas que quiserem saber mais, né, sobre esse assunto, tem algum site que tu possa passar para as pessoas até, de repente, virem a conversar contigo? Certo. Então é www.auralandel, tudo junto,
dois L's no final. Dois L's, né? .com.br. Tá, e a gente está vendo aí na tela, ó. Te agradeço imensamente a presença aqui, Vânia. Parabéns aí pelo teu trabalho. Muito obrigada. Tá bom? E sucesso ainda mais, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite para ti.